Oi, tudo bom? Estou de volta. A nós aqui outra vez. Pois é, começando mais um vídeo, que é gravado ao vivo. Por que que ele é um vídeo gravado? Porque ele fica como vídeo gravado no playlist lá no YouTube, que, né, nós não estamos transmitindo para lá, eu vou botar ele, publicar ele como gravado, para as pessoas poderem acompanhar a sequência. Infelizmente, nós temos uma sequência de vídeos sobre isso. O episódio 5, o episódio 6 e esse é o episódio 7. Todos eles falam do julgamento que aconteceu na Câmara sobre o caso do delegado Ramagem, que sofre, é um dos 34 réus daquele processo do golpe. A Câmara proibiu que ele seja processado. Aí você vai dizer, mas é a primeira vez, eles podem ter errado? Não, é a primeira vez, mas o Estado do Rio já houve isso aqui, como eu já contei em 2018. 10 deputados foram presos, sendo que 6 não se reelegeram. Isso foi em novembro. Quer dizer, acabava o mandato deles, não teria que fazer mais nada. Mas 4 se reelegeram. Então, o André Ceciliano, que era o presidente da LERJ, pegou o livro e retirou, que não podia, mas tirou. E foi lá na cadeia e os 4 assinaram. Tomaram posse no cargo, assumiu o suplente, e depois aí ele foi consultar se eles podiam ser ou não processados. Disseram que não, só quando acabasse o mandato. Saiu os 10 da cadeia, não só os 4, mas os 10, porque estavam todos juntos no processo. A gente mostrou isso para vocês, só que antes da gente entrar no detalhe do programa, eu tenho que falar, aqui do meu lado tem um código QR, e do lado desse código QR tem um link. Tanto faz você entrar pelo link como entrar pelo código QR. Você vai para um canal onde estão todas as nossas redes sociais. Vai lá, entra no nosso X, entra nessa plataforma, depois ali você clica no X, vai para o X e segue a gente no X, a gente está precisando da sua força lá. A mesma coisa no YouTube e a mesma coisa no vídeo, sendo que eu tenho que só agradecer ao Brasil Osso, porque por isso que eu botei o símbolo deles ali. Outro que for associado e que nos dê uma resposta tão boa quanto eles, a gente vai botar também ali. Por que isso? O Brasil Wars, essa semana passada, recebeu 6,7K de pessoas entraram, seguiram eles por causa desse trabalho que a gente vem fazendo de transmissão ao vivo. Importante, legal. E é o lugar de onde vem o maior número de likes. Então, você deixou seu like, você deixou seu comentário, você deixou o seu... compartilhou com quem não nos conhece. Muito obrigado. Aí a gente dá uma força para esses associados, bota o nome dele aqui. E muita gente acabou entrando lá. Muita gente segue eles, acompanha. Não tem só eu, tem outras pessoas que trabalham, mas eu sei o trabalho que eu faço. Como eu já falei, aqui é um jornalismo povão, é certo? Sem telepronto, tudo improvisado, mas sempre pautando a verdade. Nós só pautamos a verdade. Que bom, que legal. Então a gente está fazendo essa série para você entender todo esse rolo que é a CCJ. Eu já distribuí até no WhatsApp esse vídeo. A CCJ diz que ele é inocente. No mesmo dia, vota-se na Câmara. Eu já montei esse vídeo, episódio 6, só que eu não distribuí no WhatsApp. E agora esse aqui eu vou ter que distribuir sobre a constitucionalidade da medida tomada. O Supremo está dizendo que não é constitucional. Então, vou tirar isso aqui, já sabe aqui, do meu lado tem um código QR, do lado do código QR tem um link. Tanto faz você entrar com um pelo outro, você vai para uma plataforma onde estão todos os nossos canais. Entra nessa plataforma, é tudo grátis, você não paga nada lá. Você entrou na plataforma de graça? Ei, legal, bacana. Aí você entra no X, segue a gente no X. Entra no YouTube, segue a gente no YouTube. Entra no Facebook, tem vários Facebooks lá. Segue a página que é associado a gente, já que a gente tem 3 perfis no YouTube, né? Segue a gente, certo? E a gente está precisando de seguidores lá no YouTube e no Facebook para ajudar, para melhorar. Tem muitas novidades lá. Bom, vou tirar isso aqui. Chega, né? Tá bom? Bom, aí eu tenho que entrar direto no assunto. Eu vou pegar a primeira pessoa que eu vou trazer aqui hoje para vocês entenderem se é constitucional ou não. Se o Supremo vai rasgar a Constituição para dizer que não pode, que eles podem tudo. Então você vai ter a versão geral de todo mundo. Senhor Alfredo Gaspar, relator da matéria, olha só, ele é o relator. Escuta o que ele está falando, por que ele relatou, por que ele fez, por que ele declarou essa decisão, a suspensão do processo do delegado Ramagem
totalmente constitucional. Eu vou resumir uma que eu já tinha falado antes. Eu era promotor, ávido por uma condenação, cheguei numa audiência, uma quadrilha de traficantes, eu vi um desses réus com os olhos bem vermelhos. E eu querendo fazer uma exordial bonita, eu disse: ô juiz, além de criminoso, desrespeita o sistema de justiça. Vem para a audiência drogado com os olhos vermelhos. E esse réu me ensinou uma grande lição. Ele disse: doutor, eu estou com conjuntivite. Senhores, nem tudo é o que parece ser. Os crimes são graves. Cometendo esses crimes, merece cadeia braba. Mas espera aí, senhores. Nós temos que ter provas. Narrativas não são suficientes. Dizer a vossas excelências que sustar a ação penal não é jogar para a impunidade. Ramagem, assim como nós, só tem mais 1 ano e 6 meses de mandato. A sustação da ação penal é a paralisação do curso do processo até o fim do mandato, daqui a 1 ano e 6 meses. Mas, além disso, o deputado não irá contar com o benefício da prescrição. A prescrição estará intacta. Sustação da ação penal não é privilégio odioso, é uma garantia constitucional para nós termos independência, liberdade, destemor e possibilidade de defendermos o que nós precisamos defender desta tribuna. Chega de deputados processados por fatos duvidosos. Chega de busca e apreensão em desfavor de parlamentar por conta da liberdade de expressão. Mas vamos adiante. A situação não admitia a sustação da ação penal, porque dizia que esses 3 crimes que citei por último não eram contemporâneos à diplomação. Não conseguiram, em momento algum, desmanchar esses argumentos. Mas vamos adiante. E qual é a outra reclamação da situação? Alfredo, você quer ampliar esse trancamento da ação penal para todo mundo. Eu disse lá e repito aqui. Fora o delegado Ramagem, eu não citei aqui o nome de seu ninguém, mas não fui eu que estava aqui em 2001, votando na emenda constitucional 35. O que é que diz a emenda constitucional 35? É que uma vez sustada, o quê? Sustada a ação penal em andamento. Senhores, sabe quem fez uma denúncia colocando todo mundo no mesmo vagão? Ou seja, quem escolheu colocar Ramagem e os outros numa mesma denúncia? O Ministério Público. O Ministério Público tinha a oportunidade de, sabendo que ele era deputado, sabendo que ele estava no núcleo principal, segundo a denúncia, poderia ter o cuidado
de fazer uma denúncia em apartado. Não! Colocou todos no mesmo vagão do trem. Aí vem o STF. O STF não tem uma vírgula e um ponto na decisão que diz que Ramagem só praticou esses supostos crimes antes da diplomação. Não tem uma vírgula e um ponto. Mas o STF foi além. O STF, a primeira turma, acolheu a denúncia, recebendo essa denúncia contra todos os denunciados. Aí a situação vem falar que eu quero trancar a ação penal para outros além do Ramagem. Olha o que diz o artigo 53, parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5. Desculpa. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, e aí eles se apegam que a denúncia fala que supostos crimes ocorreram antes da diplomação. Eu mostrei aqui, se ocorreram também depois. Mas olha, a denúncia não faz essa distinção. O Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado, e agora vem o trecho principal. Muitos que estão hoje aqui participaram dessa elaboração, inclusive deputados da situação. Poderá, a maioria de seus membros poderá, até a decisão final, olha isso aqui, sustar o andamento da ação. Poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. É aqui que eu quero me apegar. Quando eu cheguei para relatar, foram em cima para dizer que eu estava colocando sustação de ação penal para crimes que não podiam, porque não eram contemporâneos à diplomação. Isso foi desmanchado. Depois que o Ramagem era um grande criminoso e praticou crimes muito graves, e que eu jamais poderia alargar essa interpretação. Eu pergunto a vossas excelências, quem fez a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Quem recebeu a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Agora, fui eu que votei pela emenda 35 de 2001? Não. Fui eu que fabriquei a Constituição, mandando sustar o andamento da ação penal? Aí, eu queria agora dizer aos senhores que eu não vou restringir direito constitucional aonde não cabe restrição. Esse não é o meu papel. Eu estou aqui para cumprir a Constituição e estou cumprindo a Constituição ao pé da letra. Mas, para finalizar, depois de 24 anos no Ministério Público,
impossível eu também não fazer um juízo de valor. Eu não conheço o Ramagem de ontem, nem vou conhecer o Ramagem de amanhã. Eu não tenho aproximação ou amizade do Ramagem. Eu não tenho bem-querer nem mal-querer. Isso aqui não muda a minha vida em absolutamente nada. Estou aqui com destemor para defender as prerrogativas do parlamento. Mas impossível eu não me aprofundar naquilo que eu li. E o que foi que eu li? Indícios muito frágeis contra o delegado Ramagem. O que foi que eu li? Que delegado Ramagem, em 2020, após ser designado para fazer a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha sofrido um atentado, ficou próximo a Jair Bolsonaro e um ministro do STF suspendeu a nomeação de Ramagem para o cargo de delegado-geral da Polícia Federal, mesmo ele tendo todos os requisitos técnicos. Alfredo, isso quer dizer perseguição, indício de perseguição? Aí eu venho para a data de hoje. O delegado-geral da Polícia Federal é também um delegado que foi designado para fazer a segurança do Lula. Por que 2 pesos e 2 medidas? Portanto, pela fragilidade dos indícios, pelos indícios de perseguição, pela independência desta casa, pela harmonia entre os poderes, pela dignidade no exercício do mandato, com muito orgulho, eu voto pela sustação da ação penal 12.000, da petição 12.100. Obrigado, senhor presidente. Precisa dizer mais alguma coisa? O voto que esse cara deu foi espetacular. Mas tudo bem, se você for ver o vídeo de ontem, que eu botei, tá lá, o episódio 6, tá na cara, tá todo mundo vendo que, poxa, o delegado Ramagem não tem nada a ver, tem que suspender a ação. E mais tarde, ontem à noite, eu mostrei deixa eu tirar eles aqui. Pronto. Ontem à noite eu mostrei o Deltan Dallagnol, que na fala dele, ele mostra o artigo, ele bota a Constituição para você ler. Leia a Constituição e veja se o cara está certo ou errado. Pensando da ação inteira. Esse é o primeiro problema, para o Supremo. O segundo problema é que a denúncia da PGR, ela diz que os atos de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito começaram em 2021, mas foram consumados com 8 de janeiro. Ou seja, esses fatos perduraram até 8 de janeiro, depois, portanto, da diplomação do Ramagem. Assim, a ação ela tem que ser suspensa integralmente em relação ao Ramagem. E se o Ramagem era parte integrante do que a PGR e o STF chamam de núcleo 1 do golpe, mesmo se tivesse correta a interpretação dos ministros, e não está, mas se estivesse correta, como que o STF vai julgar o núcleo 1 do golpe que tem Bolsonaro sem julgar o Ramagem? Como vai, inclusive, julgar os outros núcleos do golpe? Gente, tem uma dificuldade muito grande aí. Tem uma dificuldade grande, você consegue ver? Tem uma dificuldade porque o Supremo não tem como imputar isso ou aquilo ao Ramagem, dizer que houve, por exemplo, associação criminosa envolvendo o Ramagem, sem estar julgando ele indiretamente. E se a ação está suspensa, ele não vai se defender ativamente dessas acusações, dessas imputações. Então, como que vai julgar se tinha uma associação criminosa ou uma tentativa conjunta ali de que ele participou, em que ele era parte essencial, sem que ele possa se defender ali? Isso levanta várias questões jurídicas. Entenderam? É o que a gente está falando desde o começo, toda hora. Não tem porquê. Ele tem que fazer. Faz parte da Constituição, está lá. Então, se ele não fizer, se o Supremo não acatar isso e quiser dizer, não, nós temos aqui provas, não tem jeito, não tem jeito. O Supremo está errado. É forçação de barra, como o outro falou, 2 pesos, 2 medidas, não dá para seguir em frente.
É isso que eu quero mostrar. É constitucional. É a suspensão do processo do delegado da Constituição. Por que o delegado Ramalho está nessa história? O que ele fez? Ele não fez nada demais. Ele está nessa história porque ele precisava de alguém que tivesse foro privilegiado para dizer, não, o processo está no Supremo, porque o delegado Ramalho tem foro privilegiado. Se você tira o delegado Ramalho, acabou o foro privilegiado, tem que voltar para a primeira instância. Voltar não, tem que ir para a primeira instância, desculpa. Vai para a primeira instância, e aí começa o julgamento tudo de novo lá na primeira instância. E muita coisa que está aí as pessoas talvez não aceitem. Deu para entender o que está acontecendo? Olha que rolo, hein? Bom, tirar aqui o Deltan. Então eu queria mostrar para vocês, são dois, tanto o relator que trabalhou no Ministério Público quanto o Deltan. Os caras conhecem ali de cima a baixo. Você acha que eu vou calar a boca, senão daqui a pouco eu vou acabar preso. É do Alexandre, como dizem, né? É a lei Alexandre, é a lei dele, não temos uma Constituição, não temos mais nada. E para complementar esse vídeo, para não ficar muito curtinho, nem muito mais ou menos, Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos analisando a coisa. Fala aí, Eduardo. Ontem eu não pude botar porque está muito grande para lá, mas hoje aqui cabe legal, olha só. Deputados aprovou a suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. Certamente foi um dia de vitória, um dia muito positivo, né? Uma demonstração de que todos aqueles 315 deputados federais que votaram a favor dessa matéria sabiam que essa seria uma decisão da Câmara dos Deputados que o STF não ia gostar nem um pouco de receber. No entanto, a gente tem que destacar alguns pontos. Número 1, o PT, inacreditavelmente, fez uma consulta ao STF sobre a extensão dessa suspensão penal. E, algumas semanas atrás, o ministro Zanin, da primeira turma, disse que, caso a Câmara aprovasse essa suspensão em favor do deputado Ramagem, que está sendo acusado inacreditavelmente de todo esse negócio aí de processo de golpe da Disneylândia, que isso daí ia se referir apenas ao crime de dano qualificado e não atingiria outros crimes como associação, enfim, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, etc., que então, de maneira preventiva, o STF, mais uma vez, dá um passo para muito além da sua competência, querendo dizer aquilo, né, que a Câmara vai decidir, até onde vai essa decisão, e bizarramente provocado pelo PT. Falou, calma aí, um partido político faz uma consulta à Suprema Corte sobre um processo criminal que envolve outros atores, indivíduos, dentre eles Jair Bolsonaro, deputado Ramagem, etc. E o STF responde e ainda notifica, manda um ofício para a Câmara para dizer para a Câmara, olha, se vocês votarem essa matéria, o resultado vai ser esse daqui. É inacreditável. Isso é um atropelo da Constituição. Isso é uma maneira de você apequenar o Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional, graças a Deus, né, se posicionou de maneira contrária, de maneira independente, e 315 parlamentares votaram a favor, né, da suspensão dessa ação penal contra o Ramagem. E um outro ponto que tem que ser destacado, para além desses 315 parlamentares que estão se colocando em contrariedade ao STF, é da diferença dos mais de 300 deputados que votaram pela prisão do Daniel Silveira, pela manutenção da prisão. E aí é curioso que, nesse momento, o STF não interviu, né, não foi, pelo menos, dizer da extensão da manutenção da prisão do Daniel Silveira, porque acabou sendo favorável, né? Vamos supor que a Câmara tivesse votado contrário, aí talvez o STF ia dizer que aquilo ali era inconstitucional. Como votou a favor pela manutenção do Daniel Silveira, não teve nada de inconstitucional, foi tudo legal, né? Debaixo, certamente, de muita ameaça, os deputados votaram, e debaixo também de muita enganação, porque, em que pese eu ser contrário a isso, porque eu votei contra a manutenção da prisão do Daniel Silveira, alguns parlamentares sim, né, a Rádio Corredor dá muita conta disso, votaram a favor da prisão, achando que seria apenas de uma semana. A própria relatora da questão da prisão do Daniel Silveira, ela falou na Auriverde, a Magda Mofato, de Goiás, ela disse que seria uma prisão de apenas uma semana, acalmaria os ânimos, depois ele seria posto em liberdade e se resgataria, né, a normalidade democrática no nosso país. No entanto, como a história nos ensina, e aí tem mais uma vez um ensinamento da história
para todos de que quando um ditador atropela suas competências, né, e acaba angariando para si mais poder, ele nunca volta atrás. Então, o STF enganou os parlamentares, aqueles que receberam essa mensagem de que seria apenas uma semana de prisão do Daniel Silveira, depois ele seria posto em liberdade, enganou esses parlamentares e o Daniel Silveira está aí há mais de 8 anos de cadeia a sua prisão, inclusive com um perdão presidencial do Jair Bolsonaro, pela primeira vez na história do Brasil, anulado para mandar ele para a cadeia, sem direito à progressão de regime, sem direito a vários benefícios que qualquer estuprador, assassino ou sequestrador tem no Brasil, mas Daniel Silveira não tem, porque o Alexandre de Moraes quer intimidar todo mundo e acabar com esse movimento espontâneo liderado pelo Jair Bolsonaro. Então, o Congresso, que no passado, no mandato anterior, na legislatura anterior, botou Daniel preso, hoje, o mesmo Congresso, né, uma nova legislatura, coloca 315 votos para suspender a ação penal contra o Ramagem. E é o que eu tenho dito. Se você for ver na linha do tempo, o desgaste que o Alexandre de Moraes está sofrendo e o incômodo que ele está causando nos outros poderes, a invasão de competência que a todo momento ele comete, o abuso de poder, o abuso de autoridade, isso está movendo a um desgaste, onde cada vez mais e mais autoridades estão agindo em contrariedade aos desmandos do Alexandre de Moraes. Ainda não existe a atmosfera perfeita, democrática, de harmonia entre os poderes, para o Congresso Nacional ser 100% independente e votar, ainda que em contrariedade ao STF, matérias como a anistia. Mas a gente está caminhando para esse momento. O preço Alexandre de Moraes está ficando muito alto para ser sustentado por todos aqueles agentes do establishment que ficam nos bastidores dando sustentação ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele já não está mais confortável, ele tem que fazer jantar, ele tem que puxar as autoridades de Brasília para vir conversar com ele, para ter certeza que está tudo nos conformes, que não há risco para ele. Só que, no entanto, a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. E Deus quiser, a gente vai aumentar em breve ainda mais esse custo Alexandre de Moraes de carregar nas costas, sustentar toda essa arbitrariedade. Um outro fato relevante que a gente tem que comentar é por que é tão importante essa suspensão do processo contra o Ramagem e por que ela deveria criar uma jurisprudência para atingir o Bolsonaro. Mas eu não sou tão esperançoso disso porque a gente sabe que o nosso STF já não age mais baseado nas leis, mas age por motivação política. E a intenção deles é condenar a qualquer custo o Jair Bolsonaro, e é por isso que já condenou mais de 400 pessoas pelo 8 de janeiro, a penas de cadeia de até 17 anos. Esse pessoal do 8 de janeiro é só o pano de fundo para que eles consigam chegar no Jair Bolsonaro. E prendendo o Jair Bolsonaro, eles acreditam que vão acabar com a direita no Brasil e somente uma direita permitida vai conseguir se candidatar em 2026. Esse é o sonho do Alexandre de Moraes, apoiado por Lula e o pessoal do PT, que a todo momento fica fazendo consultas, né, como eu falei aqui agora, ao Zanin, né, pedem para apreender meu passaporte, é tudo para matar a oposição, e a gente tem um sistema muito semelhante ao da Venezuela. Então nós estamos oferecendo resistência a isso tudo. Mas em aspectos técnicos, né, um dos argumentos que a Suprema Corte utiliza para julgar todas essas pessoas que não têm foro, que originalmente não deveriam estar sendo julgadas pelo STF, eles falam que no meio desse golpe todo está um deputado federal, que é o Alexandre Ramagem. Como os deputados federais, estes sim, originalmente são julgados pelo STF, eles falam, olha, está tudo conectado, uma grande associação criminosa para dar o golpe de Estado, então, como tem um deputado aqui para julgar, é competência do STF, todo o resto, Jair Bolsonaro, o pessoal do 8 de janeiro, etc., todo o resto vem junto para também ser julgado no STF. Bem, esse é um dos principais argumentos que os ministros da Suprema Corte, né, falam, né, a narrativa que eles criam para justificar eles estarem fazendo esse julgamento, que em qualquer democracia do mundo jamais estaria começando no STF. Né? Vide o próprio Trump aqui nos Estados Unidos, que tinham vários processos, mas todos eles na primeira corte, onde teria o direito ao duplo grau de jurisdição, a apelação, aí para a segunda e assim por diante, né? Numa escala normal de um sistema judiciário de um país democrático. O Brasil já não é mais uma democracia, já não dá mais para falar isso. Então, a ideia é o seguinte, já que o Alexandre Ramagem é deputado federal e ele puxou todas as conexões das pessoas para serem julgadas no STF, se a ação
for trancada contra o Alexandre Ramagem, automaticamente todas essas pessoas não fará mais sentido elas serem julgadas pelo STF e a Suprema Corte deverá enviar os seus processos para a primeira instância. Assim deveria ser. No entanto, o Brasil já não é mais uma normalidade democrática, né? Como eu falei. E para piorar, o STF a todo momento ele muda a sua jurisdição, ele muda o seu entendimento. Então, para justificar que o Ramagem, né, não se daria o ensejo para que, uma vez trancada a ação penal ou suspensa a ação penal contra ele, os demais dessa ação, os demais réus, iriam para a primeira instância, eles argumentam ainda na Suprema Corte que, ainda que o presidente Bolsonaro seja um ex-presidente, como os fatos pelo qual ele está sendo acusado começaram quando ele ainda era presidente, então ainda é competência do STF julgar o Jair Bolsonaro. Eu estou tentando digerir para vocês, principalmente para quem não é da área jurídica, e é difícil não falar o juridiquês, mas para vocês entenderem como que o STF vai formando a narrativa dele para vender aos juristas e também às demais pessoas da sociedade que eles fazem jus sim, eles são tribunal competente sim para julgar o Jair Bolsonaro. Só que tudo não passa, né, de atropelos, não só da Constituição, mas também da própria jurisprudência, né, jurisprudência que são as sucessivas decisões no mesmo sentido do STF. Eles violam também a sua jurisprudência, mudam a sua jurisprudência para puxar para si a competência de julgar o Jair Bolsonaro, porque eles querem condenar em tempo recorde o Jair Bolsonaro. E eles estão tentando fazer isso da maneira mais rápida possível. Por isso também, que vocês viram, coisa de 2 semanas atrás, uma oficial de justiça enviada pelo Alexandre de Moraes para intimar o Jair Bolsonaro. Eles não podem esperar uma semana para o Bolsonaro ir para casa e daí intimar ele numa condição melhor de saúde. Até porque pode ser que a intenção do Moraes seja de prejudicar a saúde do Bolsonaro e talvez até matá-lo, né? Por que não? Eu nunca vi isso, né? Uma pressa tão grande de você mandar um oficial de justiça numa UTI hospitalar para intimar alguém. Ah, Eduardo, mas ele deu uma entrevista, ele participou de uma live. Olha, né? Se você sair de uma cirurgia, a depender da ameaça que eu faça a você, ou que alguém venha fazer contra você, algum familiar seu, você vai correr uma maratona também. Isso não significa dizer que você está bem para correr aquela maratona, né? O Bolsonaro ele estava sem poder se alimentar, ele estava recebendo uma alimentação via tubo nasal, recebendo medicamento na veia, inclusive para dor. E aí esse cara, né, atropela um Código Civil, manda um oficial lá, e é oficial naquele melhor estilo, né? Eu só estou cumprindo ordens. Lembra muito os oficiais da SS do Hitler, né? No tribunal de Nuremberg, depois que acabou a guerra, sendo julgados, eles falando, eu só estava seguindo ordens. Vai vir uma ordem de repente para você botar uma pessoa no paredão e dar um tiro nela. Eu só estava seguindo ordens, né? Espero que a gente não precise chegar nesse momento. Mas não se iluda. Tem gente do PT que mandaria até os bolsonaristas para a vala. Vocês sabem do que eu estou falando. Ou o Mauriase, né? Um bom conservador merece um bom paredão com uma boa espingarda e assim por diante. Ou a Benedita da Silva, junto com o Requião, né, que a revolução deles tem que passar por derramamento de sangue, mas nada disso é discurso de ódio. Então, retornando para o caso de Jair Bolsonaro, né, ele foi intimado dessa maneira porque o Alexandre de Moraes quer condenar ele antes de 2026. Então, eles estão acelerando o máximo possível. Né, quando você intima uma pessoa, já passa a correr prazo para algumas coisas, defesas. Inclusive defesa, né, que o Jair Bolsonaro teve 15 dias para apresentar, não foi prorrogado o prazo, qualquer processo normal teria sido prorrogado. A gente está falando de um dos casos mais notórios do Brasil da última década, né, talvez até desse século do STF, né, desse início de século que teve em 2001, mas não foi dada a dilação de prazo. E o Alexandre de Moraes, ele ainda não deu acesso total à defesa para fazer a defesa propriamente dita. Ele está dando acesso total agora, depois que os advogados de Bolsonaro já apresentaram a sua defesa. Será que se, porventura, os advogados de Bolsonaro, Braga Neto, Cid, né, qualquer pessoa que esteja como réu nesse processo, será que se ele agora falar, Moraes, agora que você deu acesso completo às provas, veio aqui uma questão incidental sobre essa circunstância que eu gostaria de chamar novas testemunhas.
Será que o Moraes vai aceitar essas novas testemunhas? Vai abrir prazo para decorrer, para que sejam ouvidas essas novas testemunhas? Será que ele vai apresentar a minuta de golpe? Porque muito se fala. Você já ouviu? Não, ninguém sabe. Isso é o famoso ninguém sabe, ninguém viu. O Alexandre de Moraes deu uma de João sem braço, uma John sem arms, citou algumas folhas no meio do inquérito, falando que naquelas folhas estariam o golpe. Né? Não, ali está a minuta de golpe. Só que o advogado do Felipe Martins, o Sebastião Coelho, desmentiu o Alexandre de Moraes na frente dele e deixou o Moraes sem resposta. É que, na verdade, não tem minuta nenhuma. Né? Tem um papel que o Cid tirou uma foto, mandou para o outro celular do próprio Cid, e aquela foto foi tirada quando o Cid estava no Rio de Janeiro. Nem Bolsonaro, nem Felipe Martins estavam no Rio de Janeiro. E o conteúdo disso daí também, altamente questionável, ninguém sabe, ninguém viu. São as coisas na nossa democracia. Mas ainda assim, finalizo dizendo que a Câmara dos Deputados fez um grande trabalho e se botou mais de 300 deputados para votarem pela suspensão do processo dessa ação penal do golpe da Disneylândia contra o Ramagem, pode ter certeza que a esmagadoríssima maioria desses mesmos 315 deputados votaria a favor da anistia. Espero que o Hugo Mota não se sujeite às ameaças desse gangster chamado Alexandre de Moraes e a gente consiga, sim, colocar adiante um processo natural onde vai ser aprovada a anistia para essas mais de 400 pessoas que já receberam condenação devido ao 8 de janeiro e tantos outros que ainda estão na fila para serem condenados de maneira injusta, sem acesso total às provas, né, nos flagrantes de delito, nota de culpa, garantia de defesa constitucional e etc., feito na base do copia e cola no dia 8 de janeiro. Enfim, as mais bizarras decisões jurídicas que o nosso país viu em sua recente democracia iniciada em 1985. Um abraço a todos vocês, seguimos em contato, seguimos trabalhando e agora vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Como é que o Alexandre de Moraes vai se posicionar, os ministros da primeira turma, diante desses deputados federais que de maneira brava deram uma decisão contra o STF. Que Deus proteja o Brasil, que Deus proteja os Estados Unidos da América. É isso aí, obrigado, Eduardo. Eu acho que esclareceu tudo. A fala espetacular do relator, não conhecia, nunca tinha visto ele na tribuna, são 513 deputados, mas muito bem colocado, ex-funcionário do Ministério Público, né, ex-promotor. O Deltan fazendo uma análise com a Constituição escrita do lado dele, dá para você ler, você entender, e a explicação final do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, é constitucional, o que foi feito está certo. Agora, o que ele vai fazer, a gente não sabe. Ele já está reunindo lá, diz que vai julgar aquilo ali, e não é bem assim, vai continuar tudo como está. Isso não pode. Aí você vai entender o que a gente fala. Por isso só 12% da população apoia o STF. Ninguém mais apoia. E vai continuar sem apoiar. O problema da população, que é o supermercado, você não resolveu. O problema da população, que é o roubo que está vendo no INSS contra os aposentados, ele não resolveu. Ele quer prender o Bolsonaro, como o Bolsonaro fosse um karma. E aí confirma, né, que foi 50, 30 mais 30. Eu já falei isso, mas a gente fala muito que daqui a pouco quem está aí dançando é a gente, mas está lá. 50. Isso para a eleição passada e para essa. Tem mais 50? E o cara vai morrer e não vai gastar isso tudo. Vai ficar aí para os outros. Alguém vai levar, não vai ser ele. E nem a família, porque geralmente nesses casos a família perde. Espero que vocês tenham entendido, mas a ideia foi essa, mostrar para você tudo que você alcançar. Ainda tem tempo. Então, não quero deixar estourar uma hora, porque isso tudo vai estar no Instagram. Eu fiquei até de atualizar o Instagram hoje, não vou fazer, porque fui fazer esse programa, vou atualizar amanhã, porque o senhor Alexandre de Moraes já está se mexendo para dizer que não houve nada, que vamos continuar como está. Adeus, democracia brasileira. Quero agradecer ao senhor, live tranquila, tudo em paz. Deixa eu tirar aqui o Eduardo aqui do ar. Tudo em paz, tudo legal, tudo bacana. Obrigado, senhor. Abençoa quem viu essa live vídeo gravado hoje, amanhã e depois. Quando for ver, está tudo lá. A gente vai distribuir no WhatsApp e vai botar o link para você ver o de ontem, que eu não passei para ninguém, porque, afinal de contas,
Quando eu acabei de fazer o vídeo que eu botei, vieram as notícias. Deixa eu preparar aqui um outro programa para ficar tudo legal, para você entender tudo o que está acontecendo. É constitucional? É, não é? Porque a grande mídia vai agitar. Desculpa, mas burro é quem acredita na grande mídia. Tá bom? Então, ó, vou terminando por aqui. Tá? No finalzinho tem um link, tem um código QR. Tanto faz você entrar num ou outro, segue a gente em todos os canais que puder. Sempre que você vê a gente, gostou, deixa seu like. Seu like é super importante. Você não paga nada para seguir a gente, você não paga nada para deixar o link, você não paga nada para deixar um comentário, você não paga nada para compartilhar com quem não nos conhece. A verdade tem que ser dita, tem que ser esclarecida, e as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Tá? Haviam 5 pessoas, eu não sei, eu estava conversando com outras pessoas comentando isso, haviam 5 pessoas na Venezuela refugiados na Embaixada da Argentina, que teve que se retirar, o embaixador não reconheceu Maduro, então fora o embaixador argentino, e aí quem assumiu a Embaixada da Argentina foi o Brasil. E havia 5 refugiados lá. Dentre esses refugiados, a Maria Corina Machado. Aí o que faz? Bom, os refugiados estão comendo pão que o diabo amassou. Tem só 1.000 litros de água para gastar por semana, o resto eles não dão mais. Tá? Estão sem luz há 150 dias. Estão sofrendo tudo que pudesse. E hoje você vê Maduro do lado do Lula rindo, lá na Rússia, todo mundo rindo, tirando selfie. Que maravilha, estamos aqui passeando e os trouxas estão lá trabalhando. E aí, quando eles estão passeando, o Trump anuncia. Mandou um comando lá, retirou todo mundo, não deu um tiro, não matou ninguém. E a Venezuela nem sabia, ficou sabendo quando eles estavam lá. E olha que tem gente do Irã lá, tem gente do Hezbollah lá, tem gente do Hamas, para contra os Estados Unidos. Mais uma aula do Trump. Puxa vida, que legal, que bacana. Bom, vamos em frente, tá? Gente, então, ó, no final você tem o link, o código QR para você ir para a plataforma que você vai para uma plataforma onde estão todos os nossos canais, e dessa plataforma você escolhe. Segue a gente no X, segue a gente no YouTube, segue a gente no Facebook, segue a gente lá no Brasil Osso, porque a gente está sempre lá aparecendo. Todo o nosso material está indo para lá, tá? Aqui é jornalismo povão, sem frescura, tá? Sem telepronto, tudo improvisado e, acima de tudo, sempre pautamos a verdade. Obrigado, gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Até amanhã. Até amanhã não, logo mais 11 horas tem vídeo, tem live, 11 horas da noite hoje tem live. Tá? Até a próxima. Tchau, 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 tchau.